Por isso, se eu estou falando em iniciar um sistema integrado de produção agropecuária, comece em áreas por vezes menores e vai reformulando esse sistema ao longo do tempo. Planejamento é fundamental. Olá a todos, meu nome é Emerson Trogelo, sou formado em agronomia e mestrado em produção vegetal, ambos pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, e doutorado em fitotecnia pela Universidade Federal de Viçosa. Desde 2014, atuo como professor aqui no Instituto Federal Goiano, campus Morrinhos, lecionando disciplinas e à frente de projetos de pesquisa e extensão. Dentre esses projetos desenvolvidos, eu destaco este projeto, que denominamos de Unidade de Ensino, Pesquisa e Extensão em Sistemas Integrados de Produção Agropecuária, ou Integração Lavoura, Pecuária e Floresta, como é mais comumente observado. O sistema ILPF, o Sistema de Integração, ele prega integrar diferentes atividades agropecuárias em mesma área e em mesmo tempo, ou em sucessões planejadas de implantação. Dentre inúmeros benefícios que o sistema ILPF pode trazer para a minha área enquanto produtor, eu destaco a melhoria das qualidades químicas, físicas e biológicas do solo, a redução do processo erosivo do meu solo, a melhor ambiência animal proporcionada, principalmente quando eu tenho gado de corte e gado leiteira pecuária incorporado ao meu sistema, dentre inúmeros outros benefícios de âmbito econômico, social e ambiental. É um sistema que dizemos que tem uma pegada de sustentabilidade muito forte. Tá? Então, dentro daquele plano de agricultura de baixo carbono, este sistema ele tem um balanço de carbono positivo, ou seja, ele incorpora mais carbono dentro do sistema do que ele disponibiliza ao meio ambiente como um todo. É claro, a gente está falando de inúmeros benefícios, mas o sistema por si só, ele é mais diverso. Eu trago inúmeros componentes agropecuários para dentro do sistema. Então eu, enquanto produtor, eu tenho que ter uma bagagem mais técnica. Por isso, uma dica, na minha visão, importante é se cercar de instituições, se cercar de profissionais, se cercar de pessoas que entendem, que trabalham diretamente com isso e que consigam melhor adaptar esse sistema à sua realidade de campo. Uma outra dica importante é que o sistema, como um todo, ele é de longa duração, principalmente quando nós trabalhamos também com o componente arbóreo, no caso aqui o eucalipto. Então, se eu estou trabalhando com componente arbóreo, eucalipto, mogno, teca, baru, o que seja, eu trago esse sistema por um período mais longo de tempo. Então, qualquer erro inicial de planejamento pode inviabilizar essa proposta em curto período de tempo. Então, é extremamente necessário planejamento. Essa, na minha visão, é uma das principais dicas que eu posso passar a vocês. Planejamento do sistema de integração lavoura-pecuária é fundamental. Eu tenho que responder muito antes do operacional em si, eu tenho que responder inúmeras perguntas. Qual o melhor sistema se adequa à minha região? Qual o melhor sistema se adequa à minha área? Qual o melhor sistema se adequa a mim enquanto produtor? Qual o melhor sistema que vai me viabilizar de forma economicamente viável? Eu tenho potencial enquanto produtor de investimento? Ou seja, inúmeras perguntas devem ser feitas e devem ser respondidas muito antes da implantação do sistema em si. Eu costumo dizer que ao final dessas respostas, nós temos que formar em nossa mente 4 palavras-respostas-chave. A primeira, quais são as minhas forças? Ou seja, o que eu tenho feito bem feito até então. A segunda, quais são as minhas oportunidades? Em curto, médio e longo prazo, o que eu vislumbro como oportunidade na minha área e na minha região? Quais são as minhas ameaças, as minhas fraquezas? Ou seja, o que eu tenho feito errado e que eu posso melhorar? E quais são as minhas ameaças? Ou seja, o que o futuro nos reserva que pode ameaçar a implantação do meu sistema? Força,
oportunidade, fraqueza e ameaça. Essas 4 palavras respostas têm que estar muito claro dentro de nossa mente. Planejar o sistema de implantação é fundamental, não fujam disso, tá? Perca 1 ano, perca 2 anos, mas planejamento é extremamente importante. Se eu sou um produtor que não tenho tempo para trabalhar com a pecuária leiteira, talvez a pecuária leiteira não sirva para o meu sistema. Se eu sou um produtor que não tenho disponibilidade de recurso para investimento, talvez eu tenha que iniciar em pequenas áreas. E isso, por vezes, abre até uma janela de oportunidade. A maioria dos produtores que trabalham com sistemas de integração, eles vão se adequando ano após ano, eles vão vendo o que erraram e vão se adaptando. Por isso, se eu estou falando em iniciar um sistema integrado de produção agropecuária, comece em áreas, por vezes, menores e vai reformulando esse sistema ao longo do tempo. Planejamento é fundamental. Outra dica que eu posso dar é a escolha e o preparo da área. A minha área vai definir o sistema que eu posso incorporar. Então, se a minha área ela é declivosa, se a minha área é pouco fértil, talvez grão não seja a melhor produção para incorporar dentro do meu sistema. Agora, se a minha área é extremamente mecanizável e fértil, eu posso tranquilamente trabalhar com um sistema de integração lavoura-pecuária apenas. Então, a minha área vai definir o meu formato de sistema. Com relação ao preparo da área, é imprescindível, todo sistema ao seu início, eu tenho que elevar a fertilidade natural do mesmo, corrigir a acidez, principalmente. Então, trabalhar elevando a fertilidade, aplicando gesso, corrigindo a acidez é fundamental. Tenha nas análises de solo e na recomendação por um profissional habilitado o melhor formato para isto. Outra característica importante e que deve ser feito antes da implantação do sistema como um todo é as quebras de camadas compactadas observadas. Se eu observei camada compactada na minha área, eu tenho que realizar manejos previamente à implantação do sistema. E aí eu tenho a subsolagem, eu tenho a aração, eu tenho a gradagem que suprem essa necessidade. Agora lembre-se, em áreas com declividade acentuada, tente mobilizar o mínimo possível o seu solo, para evitar os processos erosivos que há tanto tempo a gente discute sobre os mesmos. Tá? Caso o componente florestal, eucalipto, por exemplo, for um dos componentes do seu sistema, tente, desde o início, desde o preparo do solo, iniciar o controle de formigas e estenda esse controle de formigas por todo o ciclo do meu componente florestal. Este é o principal inseto praga da minha cultura. É claro que os outros passo a passos eu tenho que atender conforme a cultura e conforme a pecuária que eu vou trazer para dentro do meu sistema. Então, quando eu falo uma cultura de grão, uma forrageira ou mesmo um componente florestal, aquele passo a passo ele se mantém. Escolher uma genética adequada para a minha região, trazer uma muda ou uma semente de qualidade para dentro do meu sistema, fazer uma recomendação de adubação que atenda essa cultura, pautada em análise de solo, fazer todo o meu proteger do cultivo para inseto praga, para doença e para plantas daninhas. Então esse beabá de cada cultura, ele se mantém. Isso é óbvio. O que nós temos visto é que nos sistemas integrados de produção agropecuária, o potencial de impacto, tanto de inseto, quanto de doença, quanto de pragas, ele é menor. E isso exige um menor número de insumos externos para dentro do meu sistema. Bom, a ideia principal era essa, é dar um vislumbre geral deste sistema e dizer que esse sistema integrado de produção agropecuária ou o sistema de integração lavoura-pecuária-floresta é a base da nossa produção sustentável. O mundo hoje nos cobra produzir alimentos de forma sustentável e isso passa necessariamente por projetos como esse. Dessa forma eu fico à disposição e agradecido.